Que bom que estamos aqui, mas hoje nós vamos falar sobre boas notícias em dias cinzentos, como nós fizemos na semana passada. E a intenção não é nós fazermos uma série de mensagens dentro desse tema, mas nós queremos trazer algumas boas notícias que chegam até nós, mesmo em períodos que nós estamos vivendo de dias cinzentos. Há uma história que Davi Germano contava, de que quando ele era criança ele gostava muito de ler gibis. Não sei se você gosta de ler gibis e se você consegue ler gibis com a mesma emoção de assistir um filme da Marvel, mas eu sou desses, eu gosto de ler gibis imaginando até uma trilha de fundo, um som que vai crescendo conforme a emoção da cena, e a cada quadrinho a gente vai sentindo a emoção que o herói ou a mocinha estão sentindo. Em um certo momento, Davi Germano, que já faleceu, contava que quando ele era criança ele estava lendo um gibi do seu herói preferido, mas só que em um certo momento ele já foi altas horas lendo aquela história e a história não terminava, e a sua mãe chegou e viu que ele ainda estava à meia-noite com a luz acesa, e a mãe dele chegou na porta e disse: Davi, se você não for dormir agora, a gente vai ter um problema. E ela deixou claro que ela iria até o banheiro, e quando ela voltasse, se ele estivesse ainda com a luz acesa, haveria um sério problema a ser resolvido. E Davi ficou preocupado, porque naquele momento o herói dele na história em quadrinhos estava amarrado no trilho, e o trem estava vindo. E enquanto ele ficava naquela expectativa, tentando ler que desfecho ia ter essa história, o trem continuava se aproximando, mas a sua mãe também continuava se aproximando. E quando ele escutou o barulho da luz desligando do banheiro, ele pulou para a última página do gibi e viu na última página que o herói e a mocinha estavam bem, e o bandido de alguma maneira morreu. Ele rapidamente desligou a luz e foi dormir. Ele conta que nesse dia ele descobriu que como é que o negócio termina não importa. O importante é que termine bem. Ele não faz ideia. Naquela noite ele não dormiu sabendo de que maneira aqueles caras foram salvos, mas eles foram salvos. E no final de todo aquele dia, terminou tudo bem. É isso que nós esperamos de dias cinzentos. A gente não sabe como vai se desenrolar a nossa história, a gente não sabe como nós vamos terminar esses dias de sofrimento, mas nós sabemos que nós queremos que termine bem. Você também é desse que consegue entender que dias cinzentos são claros sobre a nossa vida. Dias cinzentos não são exceções. Em algum momento Deus parece que escolhe alguns para sofrer mais do que outros. Não, dias difíceis acometem a qualquer um, basta estar vivo, a menos que você seja uma exceção no mundo e que não passa por dificuldades. A menos que você, um casal aqui, talvez diga: eu nunca brigo com a minha esposa, eu nunca brigo com o meu marido, eu nunca tenho dificuldades no meu trabalho, eu nunca tenho dificuldades na minha igreja, eu nunca tenho dificuldades na minha vida espiritual, eu nunca tenho dificuldades com os meus filhos. A menos que você seja desse, um ser alado. Caso você não seja esse ser alado, você se encaixa com isso, porque dias difíceis não precisam ser chamados, eles vêm por conta própria. Você já pensou como seria a nossa vida se nós não passássemos por dificuldade? Você já pensou onde é que foi que começou esse negócio de dias cinzentos? Aonde é que foi que começou esse negócio de dias de dificuldade? De quem foi a ideia? Quem foi o primeiro? Se nós olhássemos lá para Gênesis, no capítulo 1, a gente vê Deus arquitetando a sua criação, e Ele arquiteta isso com tanta emoção, com tanto cuidado, tanto detalhe.
desde do mínimo detalhe ao maior detalhe de tudo que ele criou, e ele fecha isso com chave de ouro na criação do homem. E quando ele cria o homem, ele também cria com a mesma harmonia. A gente não tem relatos de quantos anos, depois que o homem foi criado, até o momento da queda, até o momento do pecado, quantos anos passaram, mas eu imagino que ali estava a certeza de dias bons, a certeza de que nada poderia nos acometer, a certeza de que Deus era um Deus criador e bom, e que o homem não precisava ter dúvidas sobre quem Deus era. Mas quando nós chegamos em Gênesis 3, que nós percebemos o homem caindo, na verdade, você já percebeu sobre essa queda? O homem recebe uma proposta de ser diferente, de estar completamente diferente ao seu Deus, da forma que Deus tinha criado. E a proposta que o homem recebe é: você certamente não vai morrer, certamente você vai ter um autoconhecimento sobre coisas que você não tem. A proposta feita era irrecusável. Mas sabe aquele negócio de contrato que existe em algumas entrelinhas, algumas linhas minúsculas no final do contrato, e a gente pouca atenção dá a essas linhas minúsculas? Pois é, mal sabia Adão e Eva, que na verdade havia um contrato gigantesco no final, com linhas minúsculas, com consequências desse negócio. E essas consequências chegam até você e chegam até mim. É interessante que quando nós olhamos para esse nível da criação, essa situação que vem logo após a criação, a gente ainda tem a coragem, muitos de nós têm a coragem de olhar para todas as catástrofes que tem no mundo, todas as mortes que tem no mundo, e a gente se pergunta: Deus, aonde tu está, Deus? O que tu está fazendo que você não está vendo? Só para você saber, nessa 1h30 que nós estamos em culto, 10 crianças morreram de fome na África. 10 crianças. Nessa 1h30 que nós estamos em culto, 20 crianças foram abusadas sexualmente no mundo. 20 crianças. Você consegue entender isso? Parece que... Por que Deus não intervém nessa dor? Por que Deus não faz alguma coisa com as dores dessas pessoas? Por que Deus não move montanhas para acabar com isso e trazer de volta aquele plano original, aquele plano não corrompido que Deus criou? Por quê? Você já se perguntou isso? Aonde está Deus? E a gente coloca Deus muitas vezes como o vilão da história. O Deus que te criou, o Deus que planejou a tua história, o Deus que planejou a criação perfeita, é colocado como o vilão. O autor da história é o bandido. É isso que nós fazemos todas as vezes que nós questionamos Deus sobre a sua soberania. É isso que nós fazemos, nós colocamos Deus como mal, como bandido, como a figura da história que nós queremos que morra no final, para que o bem da nação permaneça. Quando nós questionamos a soberania de Deus, quando nós questionamos o que Deus está fazendo, ou que Deus não está fazendo, por que Deus não está fazendo, ou por que Deus está fazendo como está fazendo, nós estamos colocando Deus no papel que não lhe pertence, mas pertence a alguém, esse papel. E talvez você esteja imaginando, é claro, esse papel pertence a Satanás e todos os seus demônios. Na verdade, esse papel te pertence. Esse papel pertence a você, esse papel pertence a mim. E quem dera, vamos ser sinceros, quem dera Deus tivesse um plano. Assim, sabe aquele plano que quando você começa a ver o filme e você vê que o Homem de Ferro já morreu, as esperanças parecem que vão acabando, e quando chega no final você percebe tudo se encaixou, terminou tudo bem.
e estava tudo previsto desde o final, o negócio estava chegando lá, só a gente que não percebia o quanto as coisas estavam se encaixando para terminar bem. Quem dera Deus tivesse um plano para que tudo terminasse bem, não é? Quem dera Deus arquitetasse um herói que descesse até a terra. Sabe aquele herói que vem de outro planeta? Você talvez já viu essa história. Um herói que vem de outro planeta, ele vem até a terra, ele vive entre os homens, ele por muitos é odiado, por outros é amado, mas no final ele sempre salva o seu povo. Quem dera Deus mandasse alguém para tirar aqueles dias cinzentos da nossa história, não é? Será que Deus não fez isso? Será que Deus de fato não mandou um herói? A gente esquece, não é? Parece que a gente está esperando algo assim extraordinário, e a gente coloca a cruz como algo não extraordinário. A gente coloca a cruz como é só a cruz. Ele não veio e acertou em cheio no queixo dos nossos inimigos. Ele decidiu morrer numa cruz. Ele não veio e atirou um raio na cabeça daqueles que nos incomodavam. Ele não veio e jogou milhões na nossa conta para acabar de vez com aquele problema financeiro. Sabe o que ele fez? Ele morreu. Ele veio para morrer. Isso normalmente a gente não encontra nas histórias em gibis, né? Isso normalmente a gente não vê nos filmes da Marvel. O herói que vem decidido a morrer, porque ele sabe que a sua morte vai salvar a humanidade. Se você tiver com a sua Bíblia em mãos, abra comigo em Romanos. Hoje nós não vamos projetar o texto na tela, né? Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, nós vamos começar no versículo 1. Todos acharam? Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa cruz, olha para mim, essa cruz, que esse herói decide morrer nela, como bandido, envergonhado, sem nenhuma dignidade, humilhado, suas roupas são vendidas no final, a sua dignidade permanece naquela cruz, pessoas cospem no seu rosto, mas essa cruz não foi um exemplo dado por um homem acerca de como morrer por uma causa, ok? Deixa eu repetir isso. A cruz não significa um objeto, um exemplo. A vida de Cristo e a morte de Cristo na cruz não é um modelo do qual nós podemos dizer é assim que alguém morre por uma causa, mas sim é o sinal de um Deus que amou você de tal maneira, tanto, que o seu Filho partiu em nosso resgate. Deus amou tanto a você, Deus amou tanto a mim, Deus amou você até mesmo quando você praticou aqueles pecados mais grotescos da tua vida. Deus te ama até mesmo você não lembrando dele nos momentos em que você está a sós no seu quarto. Quando ele diz naquela cruz, está consumado, ele na verdade está dizendo, não há dívida nenhuma mais. Não há mais nenhuma dívida naquela cruz a ser paga. Eu garanti a tua salvação através do meu sangue. E o texto está dizendo que por Cristo nós somos justificados
nós temos paz com Deus novamente. Mas sabe o que é interessante? Nós conseguimos entender isso a partir do momento que nós reconhecemos quem nós somos, que nós reconhecemos o nosso pecado, que nós reconhecemos as nossas falhas. Aí nós temos a oportunidade de entender o tamanho do sacrifício de Cristo na cruz. Porque se nós não reconhecemos as nossas falhas, nós não conseguiremos entender que preço foi esse que foi pago na cruz. Versículo 2 diz: por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Há 3 implicações do que acontece na cruz. Primeiro, nós somos justificados no passado, nós fomos justificados pelo aquilo que Deus fez naquela cruz. Segundo, pela fé e pela graça que nos mantém firmes no presente. Perceba, você não permanece em Deus por um esforço próprio, mas sim Deus tem uma história dentro do teu esforço para que você continue andando com Ele. Nós somos tão miseráveis, eu quero que você entenda o seguinte: nós somos tão miseráveis, que nem continuar andando com Deus nós somos capazes. Nós precisamos o tempo todo nós precisamos de um Deus que venha ao nosso resgate. O tempo todo nós precisamos de um Deus que perdoe os nossos pecados. O tempo todo nós precisamos de um Deus que limpe de novo as nossas feridas. Percebe? Que nós somos tão miseráveis, tão medíocres, que nem se arrepender sozinho nós podemos, se o Espírito Santo não nos convencer do erro. Você está entendendo que culpar Deus pelas catástrofes do mundo é injusto? Perante o que Deus fez, e perante quando nós entendemos quem somos, culpar Deus por causa da economia do mundo, culpar Deus por causa dos péssimos governadores que nós temos no mundo, culpar Deus por causa do número de assassinatos que temos no mundo, culpar Deus por causa do número de abuso sexual que nós temos no mundo. O que nos sustenta na fé é a graça, e esta graça na qual agora estamos firmes, diz o versículo 2. Mas ainda nós temos versículo 3: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque veja bem, o versículo não está dizendo que nós nos gloriamos pelas tribulações. A Bíblia de alguém está dizendo isso? Na verdade, o que é que está escrito aí? Nós nos gloriamos nas tribulações, não pelas tribulações. E aí nós temos um problema, porque no mundo que nós vivemos há uma teologia que acredita que são as tribulações que te levam para mais perto de Deus, porque no momento das tribulações nós temos a oportunidade de orar mais, nós temos a oportunidade de se quebrantar mais. Mas veja bem, não é por causa das tribulações, porque se fosse por causa das tribulações, se nós vivêssemos, se nós nos gloriássemos pelas tribulações, isso na verdade se chama sadomasoquismo, e nós não somos masoquistas, nós não temos prazer na dor. Por isso que Paulo está falando é que nós nos gloriamos nas tribulações, porque nas tribulações, a questão não é que eu tenho mais tempo com Deus, é que nas tribulações eu lembro quem eu sou, eu lembro quão pequeno e miserável eu sou. São nas tribulações que eu lembro da onde eu saí, são nas tribulações que eu lembro o quanto eu sou homem, o quanto eu sou humano, o quanto eu sou falho. São nas tribulações. E nós temos que diferenciar. Tribulações não é a mesma coisa que tentações.
ok? Tentações são situações das quais você pode evitar muitas vezes. Tentações são as coisas da qual vêm e vão, muitas vezes rapidamente, ou nós caímos ou nós não caímos. Tribulações são dias cinzentos, são dias difíceis, são situações que acontecem na nossa história e que nós não temos o poder de sair daquele lugar para ir para outro, para mudar esse quadro. Nós não temos o poder de simplesmente estralar os dedos e mudar esse quadro. Tribulações são as situações que acontecem na nossa história que nos permitem crescer. E aí que está, porque tribulações são situações que nos permitem conhecer Deus e nos permitem nos conhecer. Para quem conhece a história de Jó, vê bem claramente que no final da história, Jó olha para Deus e diz: antes eu te ouvia, eu te conhecia de ouvir falar, porque agora eu sei quem tu és, agora meus olhos te veem, agora eu te conheço. Nós não temos prazer sobre a tribulação. E deixa eu te dizer uma coisa: não peça tribulações. Você não precisa pedir para que elas venham, ok? Elas vão vir por conta própria. Existem situações na nossa história que nós poderíamos ter evitado. E talvez a gente chora por muitas situações nos dias de hoje por causa de decisões que nós tomamos há muitos anos atrás. E isso faz parte da nossa vida, isso talvez fez parte até da vida dos apóstolos. Quantas vezes Paulo orava com aquele peso no coração, porque ele lembrava o que ele tinha feito na vida dos cristãos no passado. Ele sabia muito bem quem ele era no passado, inclusive no início do seu ministério. Nem os apóstolos queriam estar com ele, porque tinham medo dele. E era questionável, a língua do povo questionava a veracidade da conversão de Paulo, ou será que não era apenas mais uma armadilha? Consegue perceber? O passado, as decisões continuam andando junto até longa data. Em algum momento, elas começam a deixar de fazer parte da nossa história. Eu lembro que quando eu me converti, levou algum tempo para que as pessoas dentro da minha igreja pudessem perceber que a minha vida estava mudando. Eu chegava na minha casa e os meus pais diziam: poxa, quanta coisa vocês têm feito diferente. Eles se referiam a mim e ao meu irmão. Vocês não brigam mais, vocês sabem conversar agora. Eu percebo que tem muita coisa acontecendo, só que naquelas pessoas que nem todas as pessoas com quais a gente convivia percebiam o que estava acontecendo na nossa história. E muitas pessoas diziam, ao mínimo erro que nós cometíamos, apontavam e diziam: tu não diz que é crente, tu não diz que está indo na igreja. E a gente se dava conta do erro então quando nos apontavam, e a gente pensava: poxa, aqui eu não tratei ainda, eu preciso tratar. Mas a questão é que muitas vezes era questionado toda a minha conversão diante de uma falha. E talvez você já viveu isso. O processo de conversão a gente não consegue entender muitas vezes, né? Que Deus começou uma obra na nossa vida. Percebe? O texto diz que Ele começou, não diz que Ele finalizou, não diz que a obra está quase concluída, diz que Ele começou. Nós deveríamos de fato vir para a igreja com um crachá. Nesse crachá deveria estar escrito: estou em obras. Para que toda vez que eu cometesse uma falha, você cometesse um erro, a gente olhasse o crachá e lembrasse: opa, peraí, está tudo bem, na verdade ele está em obras. O erro que ele cometeu, qualquer um de nós poderia cometer. E percebe a dificuldade de nós entendermos que o erro que o outro cometeu, qualquer um de nós poderia cometer? Porque é um sério problema quando eu converso com alguém que cometeu algum erro e eu digo para ele: meu querido, você tem que ter uma vida como a minha, porque a minha vida é diante do Senhor. Você se espelhe na minha história, se espelhe na minha vida. É muito fácil eu esconder o que eu faço. Na verdade, eu tenho que olhar para a pessoa que caiu e dizer para ela:
conta comigo. Vamos junto, porque esse foi o seu pecado, eu tenho outros. O Deus que nós seguimos disse para nós que Ele é fiel e justo para perdoar. Muito melhor é quando alguém olha para nós, quando nós falhamos, e nos lembra que existe ainda um Deus que perdoa, do que você colocar um modelo perfeito, imaculado, diante das pessoas, e que é impossível ser imitado. O texto continua. No versículo 4, parte do versículo 4 diz, parte do versículo 4 diz assim: a perseverança, um caráter aprovado. O versículo está começando dizendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado. Deixa eu dar para você 4 convicções, presta atenção, 4 convicções para que você consiga passar por dias cinzentos. Primeira convicção, no início do versículo 4, a tribulação produz o quê? Perseverança. Olha só, tribulação produz perseverança. A perseverança aqui, ela pode ser entendida como resistência, como musculatura espiritual, como preparação para algo cada vez pior ou mais intenso. E entenda uma coisa, na nossa vida espiritual, nós não vamos avançar espiritualmente e um dia a gente vai dizer, eu já passei por tanta coisa na minha história, que eu sei que a partir de agora, eu estou pronto para o que precisar, eu estou pronto para o que der e vier, porque afinal de contas, as dificuldades que eu passei foram pesadas, a vida espiritual que eu tive até agora foi com muita dificuldade, e agora eu estou pronto para o que precisar. Olha só que interessante, Davi ficou aproximadamente 8 anos andando no deserto. Você já viu os salmos dele que ele escreveu nessa época? São os salmos mais lindos da vida de Davi. Foi quando ele estava no deserto, sendo perseguido, longe da sua casa, longe da sua família, sem ter o que comer todos os dias, acolhendo pessoas que também se refugiavam. 8 anos no deserto. Davi cresceu espiritualmente. Ele não se perdeu no meio da tribulação. Ele se perdeu quando a tribulação acabou. Davi se perde no palácio. Quando ele chega no palácio, quando ele chega naquele nível em que muitos não chegaram, quando ele é rei e ele está acima de todos, ninguém mais o persegue, é ali que Davi cai. Davi não cai no meio das tribulações. Se passar por tribulações gerasse em nós pessoas que nunca vão cair, Davi seria um ponto fora da curva. Mas na verdade, as tribulações produzem em nós perseverança, que são resistência, musculatura, que é aonde a gente exercita. Exercitar não significa não estar cansado, porque quem gosta de exercício, né, não é parte do meu grupo, mas aqueles que gostam de exercício, que fazem exercício regularmente, mesmo que você esteja acostumado a correr 7, 10, 15 quilômetros por dia, não significa que no 15º quilômetro, naquele dia, você não vai cansar. Você vai cansar. A vida espiritual, a perseverança, ela nos gera resistência para ir além dos 15 quilômetros. Mas não quer dizer que no 17º quilômetro nós não vamos cansar. E quanto mais nós perseveramos, mais longe nós podemos ir, com a certeza de que quanto mais longe eu for, eu sei que o
cansaço virá. E aí que está. Lembra que eu disse que nós somos tão medíocres que nem para permanecer em Deus nós conseguimos sozinhos. Nós precisamos de um Deus que nos resgata o tempo todo. Se a gente quer correr o mais longe possível, a gente tem que lembrar que nós cansamos. Quem não cansa é o Deus que está indo com a gente. Tem essa certeza no teu coração? Você cansa. Você é limitado. Você vai tropeçar no caminho. Você vai começar a observar as pessoas te olhando. E você vai começar a ficar amedrontado. Você vai perceber as situações que vão acontecendo na tua vida e você vai ter medo de avançar. Mas a certeza não está na tua resistência. A certeza está naquele que está correndo com você. Que ele não vai cansar. Que ele vai continuar. E só para finalizar essa primeira parte dessa primeira convicção para dias cinzentos, que a tribulação produz perseverança. Eu tinha um amigo, ainda é meu amigo, ele alguns anos atrás entrou num programa para adolescentes e ele ganhou bolsas de estudo, mas para sustentar aquela bolsa ele precisava participar de eventos e esportes, e ele tinha um preparo físico muito bom, e ele me conta que quando ele fazia as corridas de curtos metros, ele sabia que quando ele estava cansado, o treinador dele corria ao seu lado, e ele não sabe explicar, mas de alguma maneira, quando alguém corre na mesma velocidade que você, e você está cansado, você para de prestar atenção em si, e você presta atenção em quem está correndo ao seu lado, e por causa de quem está indo ao seu lado, você chega até o fim. E um dia eu fui no treino dele, e eu vi o negócio na prática, e ele começou a correr, e quando eu olhei para aquele cara começando a ficar vermelho, roxo, amarelo, eu pensei, esse cara vai morrer. E aí foi na hora que o treinador dele correu ao lado dele na mesma velocidade e disse, Rafael, só mais um pouco, vai! E alguma coisa acontece ali que ele consegue chegar no final. Você consegue entender que é mais ou menos assim com Deus? Ele nos dá a liberdade de ir, desbravar, mas a gente sabe que ele corre ao nosso redor, e quando ele começa a correr ao nosso redor, alguma coisa acontece que não depende de nós, mas sim daquele que está correndo ao nosso redor. Segunda convicção para dias cinzentos: a perseverança produz maturidade. Se a tribulação produz perseverança, a perseverança produz maturidade, e maturidade não significa uma vida feliz. Já percebeu? Ser maduro não gera felicidade. Perdão, ser feliz não gera maturidade, mas ser maduro gera felicidade. Vou repetir. Se você é feliz, e você pensa, por fato que eu sou feliz, isso vai gerar maturidade no futuro, não vai. É o fato de você ser maduro que você possivelmente poderá ser feliz. Sabe por quê? Porque caráter, essa perseverança, essa maturidade que Paulo fala aqui, é o mesmo termo que Paulo usa com Timóteo, quando Paulo escreve para a igreja, falando que esse rapazinho que parece jovem, que vai assumir o pastorado da igreja, saibam que esse cara tem caráter, esse cara é maduro, ele é bom espiritualmente para assumir o pastoreio dessa comunidade, e esse cara é maduro. Essa maturidade, esse caráter é o mesmo termo usado com Timóteo. E eu preciso frisar: o propósito maior de Deus não é tornar você um homem feliz. O propósito maior de Deus é tornar você um homem maduro. O propósito maior de Deus é tornar você uma mulher madura. E deixa eu deixar claro para você, a sua felicidade depende dessa maturidade. Se você está passando dias de infelicidades, não questione o que está acontecendo. Questione a sua maturidade diante dos seus dias. Porque é fato que quando nós somos felizes ao extremo, aqueles picos de felicidade, sabe? Que a gente acorda de manhã, sei lá,
alguma coisa aconteceu à noite, que durante a manhã a gente acordou e a gente está feliz, a gente escreve textos bonitos nas redes sociais, a gente manda bom dia no grupo da família, aquele dia que nós estamos felizes, né? E aí é capaz de até a gente mandar recados bonitinhos no grupo da igreja, e a gente quer mandar para cada uma pessoa da igreja, a gente gasta horas fazendo isso, incansavelmente, porque nós estamos felizes. Mas aí quando chegam aqueles dias cinzentos, aquela pessoa que nós escrevemos no privado, quanto nós amamos ela, muitas vezes se tornam alvos da gente nas redes sociais publicamente. O problema aqui não é falta de felicidade, o problema aqui é falta de maturidade. Porque quando nós terminamos com a nossa felicidade, quando ela se esgota, porque ela não tem base de maturidade, quando ela se esgota, não sobra nada. E sabe o que acontece? É o momento que nós começamos a reclamar da vida, é o momento que nós começamos a dizer que ninguém nos ama, é o momento que nós começamos a fazer chantagens emocionais, é o momento que nós começamos a chamar a atenção, porque nós queremos algum tipo de aceitação, nós queremos que as pessoas olhem para nós, é o momento que a maturidade se vai. Na verdade, talvez ela nem estava ali, mas a maturidade nos permite enxergar o que temos, seja lá o que for, e se satisfazer com o que temos. Percebe? A felicidade, aqueles picos de felicidade que muitas vezes nós temos, vãs de maturidade, não nos permite enxergar o que temos e dizer: que bom que eu tenho o que eu preciso para hoje, porque as preocupações de amanhã logo virão. A questão é se preocupar que eu tenho para hoje. E o interessante é que a terceira convicção para um dia cinzento é que maturidade produz confiança. Maturidade produz confiança. No versículo 4 vai dizer: o caráter aprovado, esperança. O caráter aprovado produz esperança. E esperança é confiar. Confiar que o mesmo Deus que começou aquela obra na nossa história ainda vai concluir. Confiar que nos dias cinzentos Deus não deixou de ser quem Ele é. Confiar que não importa o que esteja acontecendo, Deus continua sendo Deus. E já percebeu? Eu posso ficar repetindo inúmeras frases agora, com esse mesmo efeito. Não importa o que aconteça, Deus é Deus. A gente pode até cantar aquela música: se Ele fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, a música é muito linda e está toda correta essa música. Mas percebe? A gente pode passar o dia todo cantando isso, todinho. Se nós não tivermos maturidade que vai gerar em nós a confiança que precisamos, não importa quantas vezes você canta essa música, não importa quantas vezes você repita isso ao longo do seu dia, não importa quantas vezes você pensa positivo. Quando nós pensamos sobre uma energia positiva sobre nós, eu tenho que pensar positivo, porque lá no fundo, lá no final, as coisas vão mudar, porque eu estou pensando nessa direção. Isso é papo de coach, gente. Ok? Eu não quero denegrir a imagem de coaches, porque existem pessoas muito sérias dentro desse processo. Mas veja bem, não caia nesse negócio de energia, tá? Porque se a Bíblia não menciona isso, não é pauta para nós, tá? A maturidade é quem vai gerar a confiança, não é o seu pensamento positivo. Não é para quantas pessoas você manda aquelas correntes, sabe? Que se você recebe no Facebook, que é quase uma ameaça de morte, se você não mandar isso para 10 pessoas, a sua perna vai cair, ou o seu pescoço vai sair rolando. Sabe aquele negócio que dá o up no teu dia, né? Porque se você não levantar e fazer logo um negócio, de repente você vai bater o carro, mesmo que ele não saiu da garagem, alguma coisa vai acontecer. Não sei, um meteoro de repente cai no teu carro. Sabe aquelas correntes que a gente fica: eu não vou mandar, porque o pastor disse que isso é mentira. Eita, vou mandar só uma, só para garantir, né? Porque vai que no fim da história o pastor estava errado, tá?
E aí a gente levanta ao longo do nosso dia, faz esse negócio e vai querendo, pronto, agora eu estou protegido porque eu mandei para 10 pessoas. Meu dia está garantido. E sabe o que é uma coisa interessante? É engraçado, né? Mas você já percebeu que a gente faz a mesma coisa com a Bíblia? Amanhã que nós acordamos, lemos a Bíblia, e nós oramos, a gente sai de casa pensando, eu estou protegido porque essa manhã eu orei o Senhor. Eu estou protegido porque essa manhã eu abri a Bíblia. Parece que a Bíblia e Deus se tornam amuletos. Qual é o motivo que de fato você abre a Bíblia? Envolve alguma coisa talvez na tua maturidade? Envolve alguma coisa na maturidade que está gerando confiança em você? Qual é o motivo que você coloca o teu joelho no chão pela manhã? É para buscar um amuleto que você tinha em outras religiões antes, ou se de fato você sabe quem é esse Deus, conhece esse Deus mesmo? Como Jó está dizendo, que antes eu achei que te conhecia, mas eu ouvia falar de ti, porque agora eu te conheço. A tribulação na vida de Jó gerou maturidade, que gerou confiança, que fez com que ele conhecesse a Deus. As dificuldades que acontecem na nossa história, os dias cinzentos da nossa história, registram o que sobre a nossa história? Porque sabe de uma coisa? Você tem duas opções ao passar por dias cinzentos. Você tem a opção de amadurecer, crescer espiritualmente, se tornar uma pessoa madura, se tornar uma pessoa tranquila, entendendo como lidar com os dias difíceis. Ou você pode amargar, azedar e se tornar um velho que só sabe reclamar. E no futuro, quem vai saber quem você se tornou não é você. Porque é incrível, a gente amadurece, mas a gente não percebe o quanto. A gente azeda, fica rancoroso e a gente não percebe o quanto. Sabe quem percebe? Os nossos filhos, os nossos cônjuges percebem, os nossos netos. Sabe como? Porque um dia os nossos filhos vão ter o prazer de dizer: eu quero sentar no colo do meu pai, da minha mãe, e ouvir que histórias eles têm para contar dos seus dias difíceis. Os nossos netos talvez vão querer olhar para a gente e dizer: vovô, conta de novo aquela história que você viveu, aqueles dias difíceis, e Deus fez algo fora do comum. Ou talvez o seu pai, o seu filho vai dizer para os seus netos: vamos visitar o vovô e a vovó. Eles vão dizer: não, que a gente vai chegar lá, ele vai reclamar porque o arroz queimou, ele vai reclamar porque a gente não deu a bênção, ele vai reclamar porque não pediu a bênção, ele vai reclamar porque a água está fria, ele vai reclamar porque não tem sol bastante, ele vai reclamar porque não tem vento como ele queria, ele vai reclamar de tudo porque ele está amargo. Você não vai perceber. Quem vai perceber são os seus parentes. Mas você tem escolhas a ser feitas dentro dos seus dias cinzentos. E por último, a quarta convicção para os nossos dias cinzentos é a confiança que é selada pelo Espírito Santo. Versículo 5 diz assim: e a esperança não nos decepciona. Preste atenção agora, porque Deus derramou seu amor em nossos corações. Como é que Deus derramou o seu amor? Através de Cristo naquela cruz. Mas o versículo continua dizendo que por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Olha só que interessante. Leia o versículo todo. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor. Se nós pudéssemos colocar aqui a esperança no lugar confiança, a confiar em Deus é ter certeza que Ele não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. É como se nós recebêssemos um selo de garantia de que nada vai nos separar
desse amor. É como se nós recebêssemos um contrato assinado por sangue, de que nada vai mudar essa história. Sabe que história? De que você é amado por Deus. O versículo está dizendo que Deus derramou o seu amor em nossos corações. O Espírito Santo testifica quem Deus é em nós. O Espírito Santo testifica, como nós falamos na semana passada, que nós somos filhos de Deus. Nós precisamos ser lembrados que somos filhos de Deus. Eu quero terminar aqui. Com ou sem emprego, você é amado por Deus. Com ou sem cônjuge, amém? Para quem está solteiro, você é amado por Deus. Ninguém disse amém. Amém? Com ou sem namorada ou namorado, você é amado por Deus. Amém? Não vou olhar para ninguém achar que eu estou olhando para uma pessoa específica. Não estou. Não tem ninguém passando pela minha mente agora. Com ou sem dinheiro, você é amado por Deus. Com as contas pagas ou não, você é amado por Deus. Sabe por quê? Há uma garantia. Deus derramou o seu amor em nossos corações. E percebe? Nós estamos colocando Deus como o herói na história. Ele não é o vilão. Ele não é aquele que está brincando com a tua história, brincando com os teus ânimos, brincando com a tua tristeza, brincando com você diante de dias cinzentos. Não, Deus é o herói nessa história. Eu quero saber se você entendeu bem. Eu queria que você fechasse teus olhos. Eu queria que você se colocasse em pé, caso você possa. Se coloca diante do Senhor. Escuta Ele dizendo e afirmando que Ele te ama. Dizer que te amo, me derramar. Se derrama sobre o Senhor, como Ele derramou o seu amor sobre você. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso. Me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor.
de amor e a esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser, um calor neste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Levanta tua voz em oração. Levanta a tua voz em oração. Fala para Ele o que você está sentindo. Se você tem passado por dias cinzentos, eu não ouso dizer como isso vai terminar, mas eu quero te deixar claro que isso vai terminar. Sejam as dificuldades que você estiver passando, isso vai ter fim. Comece a olhar para o lado para ver quem é que está correndo ao seu lado. Quem é que tem te acompanhado nessa corrida? Começa a ver que você não está sozinho. Levanta a tua voz em oração. Eu queria ouvir a igreja em oração agora. Não tenha medo de orar. Levanta a tua voz. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Te louvamos, ó Deus, pela tua graça e amor da nossa história, porque tu mudou os nossos dias, porque tu trouxe boas notícias para dias difíceis que nós muitas vezes vivemos, porque tu és a melhor notícia, Senhor, diante dessa pandemia, porque tu és a melhor notícia dentro de dias chuvosos, dias escuros, em que nós não sabemos como vai terminar. Tu és a melhor notícia, em nome de Jesus, amém. Queria que você sentasse. Deixa eu te dar alguns avisos rapidinho. Nós estamos vivendo uma etapa da comunidade onde eu sei nós estamos dentro de uma pandemia ainda, embora nós estamos permitindo fazer os cultos, mas ainda dentro desse mês ou possivelmente início do mês que vem, nós queremos fazer um momento com a comunidade que nós chamamos de passadia, certo? Nós estamos arquitetando como é que vamos nos cuidar e proteger nesse dia. Mas existe um motivo muito específico do qual nós queremos fazer esse passadia. Tem pessoas dentro da nossa comunidade, dentro dos pequenos grupos, que ainda não tiveram a experiência de passar pelo batismo.
E nós queremos informar que dentro desse passadia nós queremos celebrar o batismo. Vocês da comunidade, quem ainda não conversou comigo a respeito, vem conversar comigo, seja pelo WhatsApp para montar um dia uma conversa, ou pode vir no final do culto agora para a gente conversar sobre o momento do batismo. Se você talvez queira até entender o seu batismo, para saber como é que eu avanço dentro desse processo. Será que aquele meu batismo que aconteceu lá na minha infância foi válido ou não foi válido? Vamos sentar e vamos conversar sobre isso, ok? Eu preciso levantar os nomes, mais nomes dos quais eu já tenho, para que a gente possa saber quem são as pessoas que a gente vai sentar e conversar. E depois que nós tivermos esse nome, esse povo, a gente vai, para variar, né, montar um grupo no WhatsApp para a gente poder conversar especificamente com essas pessoas e saber que dia todos poderiam se reunir aqui para a gente conversar a respeito. Eu imagino que em 2 conversas, 2 noites, nós vamos investigar a nossa vida, nós vamos conversar sobre nossas experiências com isso, e na segunda nós vamos ver teologicamente o que é o batismo. Amém? E no terceiro encontro a gente já se encontra lá na frente da piscina. Tá bom? Então isso é para todos aqueles que estão com dúvidas sobre esse processo, porque talvez mesmo que você não passe pelo batismo, eu quero te dar a oportunidade de entender o batismo. Tá bom? Então você é convidado a me chamar, e eu não vou atrás de você, você vai vir e vai me chamar para conversar sobre isso. Amém? Amém. Para a gente finalizar, fica mais uma vez em pé, dê a mão para quem está do seu lado, mas de quem é da sua casa. Desculpa, alguns vão ficar sem mãos. Não era para ser assim, mas é temporário. Feche seus olhos. Leva-nos, Senhor, debaixo do teu cuidado, da tua segurança, como tu nos trouxe aqui, Deus. Nós te louvamos pela palavra que vem ao nosso coração, pelos louvores ministrados aqui. Nós te louvamos por esse grupo, Senhor, que tem ministrado os louvores nessa igreja. Nós te louvamos pela história que tu tens feito em nossos corações. E nós te louvamos pela tua fidelidade, porque essa tribulação gera perseverança, essa perseverança gera maturidade, e essa maturidade gera confiança, Senhor. Não depende de nós, depende da tua ação em nós. Louvamos o teu nome. Leva-nos, Senhor, debaixo do teu cuidado, da tua proteção, em nome de Jesus. Amém.